Olá, amigo telespectador, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias e vocês acompanham conosco as manchetes da semana. Vamos lá? Servidores federais da educação prometem iniciar uma greve na quarta-feira. Ministro determina a abertura de processo e empresa Enel pode perder a concessão. Deputados e senadores deixam Brasília para focar na janela partidária. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começou a julgar a cassação de Sérgio Moro. Iniciado no Senado Federal, o debate sobre o relatório final da reforma do Código Civil. Começa agora mais um plantão de notícias. Acompanhe. Servidores federais da área de educação iniciarão a partir de quarta-feira, dia 3, uma greve nacional por tempo indeterminado, promete então os servidores. Esses servidores da educação básica, profissional e tecnológica, SINACEF, contará com adesão de mais de 230 unidades de ensino e pelo menos 18 unidades federais. O coordenador-geral do SINACEF, Davi Lobão, diz que a greve abrangerá professores e funcionários técnicos administrativos dos institutos federais de mais de 600 campos. Inclui, dentre eles, Colégio Pedro II, o Instituto Nacional de Educação de Surdos e o Instituto Benjamin Constant, bem como os colégios e escolas federais vinculadas ao Ministério da Defesa. Acompanhe. Em meio à crise econômica e à aprovação de um rombo bilionário no teto de gastos, o aumento de salário prometido pelo presidente Jair Bolsonaro aos servidores das polícias federal, rodoviária e do Departamento Penitenciário pode custar caro demais. O Ministério da Economia informou ao Congresso Nacional que o gasto extra será de 2 bilhões e 800 milhões de reais com a reestruturação de carreiras, mas não virá sozinho. Como consequência, categorias que não forem contempladas pelo governo federal devem acionar a justiça em busca da equiparação salarial, gerando uma enxurrada de ações. No caso do reajuste generalizado, a cada 1% de aumento geraria um impacto de 3 bilhões de reais nas contas. O governo federal alega não haver espaço fiscal para atender a todos. Ao menos 19 categorias de funcionários públicos podem começar a paralisar as atividades. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, declarou na segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, que o governo vai acionar a Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para abrir um processo disciplinar contra a Enel, por conta dos apagões em São Paulo. Segundo ele, a medida pode culminar no fim do contrato de concessão da empresa. Alexandre Silveira diz que os contratos atuais com a distribuidora são, abre aspas, frouxos e fazem com que o serviço seja aquém do esperado, acrescentando que as privatizações no setor de energia fizeram muito mal ao Brasil. No ofício em que determina a abertura de processo administrativo contra a Enel, o ministro de Minas e Energia cita o apagão que atingiu bairros da área central de São Paulo no mês passado e outro que afetou mais de 1 milhão de clientes da capital paulista em novembro. Segundo o ministro, numa apuração recente, a Agência Nacional constatou um aumento considerável da quantidade de interrupções de energia e demora para o restabelecimento do serviço por parte da concessionária. Por isso, o Ministério quer saber da agência se a Enel está cumprindo o contrato e se tem condições para manter o serviço, sob risco de sofrer sanções e até perder a concessão. É a primeira vez que o Ministério, como formulador da política pública do setor elétrico brasileiro, toma uma medida com esse nível de rigor, que é determinar a ANEEL a abertura de um processo que possa levar a Enel à caducidade. O que é a caducidade? É o fim do contrato da Enel com o Brasil. Processo extremamente doloroso
doloroso, vamos dizer assim, mas dor maior quem está sofrendo é a população de São Paulo, com as reiteradas interrupções de serviço por parte da Enel. A caducidade não é uma medida vingativa. Eu não vou me vingar da concessionária pelo que ela fez, pela caducidade. A caducidade é uma medida terminativa. Eu aplico a pena de caducidade porque simplesmente exauriu-se a condição da companhia continuar prestando serviço. A medida anunciada nesta segunda é uma resposta às pressões de setores públicos e privados. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, diz que a iniciativa demorou, mas é importante. O prefeito Ricardo Nunes chegou a falar que a cidade corre risco de um colapso no sistema elétrico. A Enel atende 7,5 milhões de clientes na região metropolitana de São Paulo desde 2018. Em nota, a Enel informou que cumpre todas as obrigações contratuais e regulatórias. Disse ainda que investiu mais de 8 bilhões de reais em São Paulo e que está implementando um plano para fortalecer e modernizar a estrutura da rede, entre outras ações. O problema é parte da Enel e parte do regulador. Você outorgar uma concessão de um serviço público essencial para a população e não regular essa prestação, não fiscalizar, não estabelecer parâmetros, não estabelecer regras dentro das quais a prestação tem que acontecer, é o pior dos cenários. Bom, continuando então essa novela aí, o ministro citou que já foram aplicadas mais de 300 milhões em multas à concessionária e que nenhuma delas foi paga até o momento. Mas vale ressaltar que prefeitos de 66 cidades do estado do Rio de Janeiro se reuniram recentemente para discutir a prestação de serviço da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região. Eles cobraram melhor qualidade dos serviços e afirmaram que o problema já é antigo, mas a situação chegou a um estopim com os temporais recentes no estado. Vocês vão acompanhar uma dessas reuniões aqui em um dos municípios do estado do Rio de Janeiro, acontecido em Magé, e o vereador Álvaro Alencar cita essa reunião, que inclusive foi ilustrada com um apagão em plena reunião. Acompanhe. Mas ao final do ano passado, ocorreu uma audiência pública nessa casa, lá embaixo, com a Enel, a empresa de distribuição de energia elétrica que atua na nossa cidade. E eu, naquele dia, me posicionei duramente, firmemente, contra o aumento da contribuição de iluminação pública. Eu, aquela noite, parti para cima da Enel, porque eles merecem isso. Eles prestam um péssimo serviço nessa cidade, prejudicam profundamente a população mageense, e nós temos uma série de problemas que eu poderia elencar aqui. Mas como o tempo é curto, senhor presidente, eu quero dizer que me posicionei contrário à iluminação pública naquele momento, soltei um vídeo, falei sobre isso, eu estava de licença, sem remuneração, porque tirei para cuidar da minha saúde física e mental. Inclusive, é uma conversa que nós temos que ter muito importante, essa questão de saúde mental. Eu acho muito importante discutirmos isso nessa cidade. E eu estava de licença. Bom, existe um consenso na Câmara Federal de que não haverá renovação de contrato da forma como vinha sendo desenvolvida pela concessionária. Abre aspas. Elas solicitaram essa renovação, mas não dá ainda para ter critérios nem rotina. E por isso que iniciamos esse grande movimento. E não será uma renovação fácil, fecha aspas, declarou o deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, membro efetivo da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. E agora nós vamos falar de política e vamos falar da agenda da política. Essa semana será decisiva para os políticos que vão disputar as eleições municipais de outubro. A janela partidária está quase no fim. Essa regra
chamada de janela partidária, permite que os candidatos que tenham mandato possam trocar de partido sem que sejam punidos por infidelidade partidária. Isso pelo motivo de a legislação proibir a troca partidária ao longo do seu mandato. Nessas eleições de 2024, os vereadores têm entre 7 de março a 5 de abril, portanto, mais 2 dias aí para trocarem de partido. Bom, essa debandada aí dos deputados federais e os senadores na Câmara Federal, no Congresso, causa um problema sério. Adia as pautas importantes e vocês acompanham no próximo vídeo essas pautas que estão então aí para serem votadas. O adiamento chega em meio ao debate sobre como garantir a saúde das contas públicas para o ano que vem. Nesta segunda-feira, a Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda divulgou um estudo em que prevê que, no ritmo atual, o governo deve colher um déficit primário de 0,5% do PIB em dezembro de 2025. Cifra que frustraria a meta oficial de garantir que a arrecadação seja maior do que os gastos já a partir do ano que vem. Numa recente entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que o resultado fiscal de 2025 não está garantido e que vai depender de mudanças patrocinadas pelo Congresso. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começou a julgar os processos que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, por abuso de poder econômico e Caixa 2. O julgamento analisa 2 ações. Uma apresentada pelo Partido Liberal, o PL, e a outra pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB. O relator do processo votou contra a perda do mandato. Acompanhe. O julgamento analisa 2 ações, uma apresentada pelo Partido Liberal e outra pela federação composta pelo PT, PV e PCdoB. Ambas questionam os gastos de pré-campanha de Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos em novembro de 2021 com a intenção de concorrer à presidência da República. Mas em março do ano seguinte, desistiu e se filiou à União Brasil, legenda pela qual se candidatou ao Senado. Segundo o parecer do Ministério Público Eleitoral, durante a pré-campanha, Moro gastou cerca de R$2 milhões do fundo partidário, o que para os procuradores configura vantagem ilícita em relação aos outros concorrentes ao cargo de senador. A Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos, a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico, seu relator, com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação de inelegibilidade do titular e do primeiro suplente. O PL afirma que Moro gastou pouco mais de R$7 milhões. Para o PT, foram R$21 milhões. Os advogados do senador sustentam que foram gastos R$141 mil. Nada há de ilegal. O senador Sérgio Moro não se elegeu por conta de uma pré-campanha. O senador se elegeu porque o paranaense, assim, queria elegê-lo por conta de todo o histórico de combate à corrupção. E assim foi feito. Em um voto de mais de 2 horas, o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Flavinha Souza, votou contra a cassação de Moro. Moro pode perder o mandato e corre o risco de ficar inelegível por 8 anos. Neste caso, ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Em caso de cassação, deverá haver uma nova eleição para definir um substituto. E agora um outro tema que está sendo discutido também lá na Câmara Federal, tem a ver tudo com a gente e com a nossa vida. Vamos lá? A comissão de juristas responsáveis pela revisão e atualização do Código Civil promove no Senado, nesta semana, entre o dia 1 e dia 5 de abril, um esforço concentrado para votar o relatório final com propostas de alteração em mais de 1.000 artigos sobre o tema de difícil consenso. São eles o direito da família, direito dos animais e os direitos de propriedade, dentre outros. Acompanhe.
A comissão responsável pela revisão e atualização do Código Civil, composta por 36 juristas, é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O grupo pretende votar a proposta até sexta-feira e apresentar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um projeto de lei antes do prazo final, que vence no próximo dia 12. O objetivo da reforma é modernizar a legislação em vigor criada em 2002, com base, por exemplo, nas mudanças de comportamento da sociedade e nas transformações tecnológicas. Após 7 meses de discussões, em fevereiro, um relatório preliminar começou a ser construído. As principais alterações previstas no texto são: facilitar a doação de órgãos pós-morte, não será necessária autorização da família quando o doador falecido tiver deixado por escrito uma permissão para o transplante. Inserir na lei o reconhecimento de parentesco com base no afeto, sem que haja vínculo sanguíneo entre as pessoas. Retirar menções a gêneros e passar a reconhecer que casamentos civis e uniões estáveis se realizam entre 2 pessoas, independentemente do gênero e da orientação sexual. Estabelecer direitos e proteção às pessoas no ambiente virtual. E na proposta preliminar, os animais ganharam um capítulo inteiro e passarão a ser reconhecidos juridicamente como seres capazes de ter sentimentos e direitos. Para ilustrar essa matéria, só para vocês saberem que o primeiro Código Civil brasileiro com essa denominação data de 1916. Ele foi substituído pelo Código atual, que entrou em vigor em 2002, após 4 décadas de discussões. Alguns críticos pontuam que o Código atual tem somente 22 anos, motivo pelo qual seria cedo para promover essa revisão. E vamos agora de notícias locais com Maurício Aragão. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 21 quilos de cocaína em um veículo na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu. Teresópolis recebe container do esporte na Praça Olímpica. E Rio das Ostras divulga o calendário de audiências do orçamento participativo. Ministério da Saúde visita unidades em Magé para avaliar a situação pós-chuvas. Antes, porém, eu vou falar de Cachoeiras de Macacu, que após anos de espera terá a casa de autistas a partir desta terça-feira, dia 2. O início do evento está marcado para as 16h30 na rua Serafim Coelho Gomes. A Casa do Autista é um desejo antigo de pais e mães de crianças com o transtorno de espectro autistas, o TEA, que não possuía um espaço adequado para os cuidados necessários com as crianças portadoras da síndrome. A inauguração do espaço é resultado de um amplo diálogo municipal sobre o autismo através do programa, abre aspas, Rede Casa do Autismo, fecha aspas, iniciado em 2023. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Campos dos Goytacazes participou de uma abordagem de um veículo na madrugada da segunda-feira, dia 1º, e acabou resultando na apreensão de cerca de 21 quilos de cocaína. A abordagem foi na BR-101, na altura do quilômetro 203, no município de Casimiro de Abreu. A equipe percebeu um veículo Renault Sandero de cor branca, seguindo em velocidade incompatível com a determinada para a rodovia e com películas escuras. Foi feita a ordem de parar e quando o veículo foi finalmente abordado, foram encontrados 20 tabletes de um pó branco, que parece ser cocaína, com a inscrição Rino e pesando aproximadamente 20 quilos. Condutor e veículo foram encaminhados para a 128ª DP de Rio das Ostras. Em Teresópolis, o projeto Container do Esporte, um veículo itinerante, está estacionado na Praça Olímpica, oferecendo atividades esportivas totalmente gratuitas para crianças de 6 a 12 anos.
Nessa primeira semana, até o dia 5 de abril, está acontecendo a capacitação profissional de professores para vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo. Vale lembrar que as inscrições estão abertas e podem ser feitas no próprio container na Praça Olímpica ou pelo WhatsApp DDD 21 98751 4263, falando com Shirley. Na semana passada, o município de Magé recebeu representantes do Ministério da Saúde. Eles estiveram na cidade para avaliar as estruturas das unidades de saúde públicas que foram afetadas pelas chuvas do final de semana anterior. As visitas foram realizadas nas unidades de saúde da família de Lagoa e Jardim Bela Floresta, no 1º distrito, e também na unidade básica de saúde Guarani 1, no 6º distrito. Segundo a subsecretária de Saúde, Larissa Ribeiro, os representantes tanto do Ministério quanto da Secretaria Estadual de Saúde estiveram visitando o município numa forma de reforçar a integração das diferentes esferas governamentais em prol da manutenção da assistência em saúde com segurança para os mageenses. A Secretaria de Gestão Pública de Rio das Ostras divulgou o calendário anual das audiências públicas setoriais do Planejamento e Orçamento Participativo 2024. As audiências, que começam sempre a partir de 18h30, vão partindo nesta terça-feira, dia 2, do setor B, na Escola Municipal Prefeito Célio Sarzedas, na Rua Guaporé 306, no Balneário Remanso. O setor B engloba Operário, Peroba, Casa Grande, São Cristóvão, Balneário Remanso, Extensão Novo Rio das Ostras e Residencial Camping do Bosque. As audiências são divididas por setores geográficos e promovidas pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo. No mês de março já haviam sido realizados eventos no setor A, abrangendo bairros como Bosque da Praia, Extensão do Bosque, Nova Aliança e também Mar do Norte, entre outros. E vamos agora à previsão do tempo. Rio tem previsão de tempo firme, sem possibilidade de chuva na capital fluminense. Acompanhe. Sobre o sudeste do Brasil, só não chove na cidade do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira e também no litoral norte do estado de São Paulo. Inclusive, a região do território paulista tem previsão de chuva, mas não é nada muito significativo na maior parte da área. Apenas as áreas mais do noroeste do estado, assim como o Triângulo Mineiro e a região mais central de Minas Gerais, é que devem receber pancadas isoladas a partir da tarde, que podem acontecer de maneira forte. Mas a região de BH, a própria capital paulista, as áreas do interior do estado de São Paulo, como Campinas, Piracicaba e São Carlos, além do Espírito Santo, devem ter uma chuva muito passageira à tarde. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das operações da Semana Santa. Acompanhe. No feriado deste ano, mais de 2.400 condutores foram multados por não usarem cinto de segurança, mais que o dobro de motoristas multados na Semana Santa de 2023. A quantidade de pessoas multadas por estarem alcoolizadas nas estradas federais ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro mais do que duplicou do ano passado para agora. As infrações por causa do uso do celular ao volante também cresceram mais de 84%. A boa notícia é que o número de mortos diminuiu nesse ano. Foram 61 em 2023, 54 agora. Ainda é muita gente morrendo nas estradas, mas a queda nesse número de mortos dá para comemorar e a quantidade de feridos também caiu mais de 17%. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador, pela sua audiência, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Ficamos aqui com o nosso apontamento para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até breve.
O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Olá pessoal, estou aqui para anunciar mais uma grande inovação do nosso governo. Oi Vinícius, deixa eu falar. Claro, fique à vontade. Olá, eu sou o Garrinchinha, seu servidor público virtual e inteligente. Estou aqui para ajudar você a emitir seus documentos com segurança e facilidade. É isso mesmo, agora com Garrinchinha, o seu servidor público virtual, ficou muito mais simples e mais fácil emitir o seu alvará, certidões, IPTU, requerimentos, entre outros documentos, até fazer parcelamentos. Isso mesmo, Vinícius. Basta adicionar o meu número no WhatsApp. Anota aí, pessoal. 21 97151 3569. Garrinchinha, você também está presente no nosso site, não é isso mesmo? Correto, Vinícius. Basta digitar magé.rj.gov.br e acessar o chat que dou aquela ajudinha para agilizar os seus documentos. Pessoal, o Garrinchinha é tão inteligente que basta mandar uma mensagem de voz e ele entende a sua solicitação. Obrigado, Vinícius. Consigo também identificar o seu pedido com uma foto do documento do ano anterior. Essa eu não sabia, hein, Garrinchinha? Inclusive, você que é servidor municipal pode solicitar contra-cheques, informes de rendimento e outros serviços. Muito bem, Garrinchinha. Estamos sempre apostos para trazer novas tecnologias a fim de facilitar a vida da população magiense. Eu espero que os servidores, os cidadãos e os investidores façam bom uso de mais essa ferramenta que a Secretaria de Governo desenvolveu com muito cuidado e que espera que seja de grande valia para todos vocês. Um forte abraço. É isso aí, governando com amor e a todo vapor.